Nesta videoaula, eu quero expor um dos capítulos do livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, do economista Joseph Schumpeter. O livro é de 1942 e o capítulo que eu vou expor neste vídeo é o capítulo 22, chamado Mais uma Teoria de Democracia. No primeiro tópico desse capítulo, o Schumpeter vai enfatizar a questão da luta pela liderança política. Mas antes de tratar propriamente da luta política pela liderança, ele afirma que o papel do eleitorado na democracia é um papel secundário, segundo o Schumpeter, pois o eleitorado teria como única função a de formar o governo. E que, aí sim, entrando na questão da luta pela liderança política, o sistema, mesmo no caso da democracia, giraria em torno da competição, da luta pelo poder, a luta pela liderança política. Então, ele vai sintetizar tudo isso nessa passagem. Ele diz: tomamos a decisão de questões pelo eleitorado secundária à eleição de representantes, que tomarão, neste caso, as decisões. Então, são os representantes, são os políticos profissionais que fazem a política, segundo o Joseph Schumpeter. E ele continua colocando: diremos agora que o papel do povo é formar um governo ou corpo intermediário que, por seu turno, formará o Executivo Nacional ou governo. Então, ele está reforçando isso que eu já coloquei, a ideia de que o papel do eleitor ou do eleitorado é apenas o de formar o governo. E quem faz a política, quem toma as decisões, são o que ele vai chamar de políticos profissionais. Aí, na sequência, ele define democracia. Ele já tinha apresentado a sua definição de democracia num outro capítulo, e agora ele retoma, dizendo que o método democrático é um sistema institucional para a tomada de decisões políticas, no qual o indivíduo adquire o poder de decidir mediante uma luta competitiva pelos votos do eleitor. Então, ele está dizendo que a democracia é apenas um método de tomada de decisões e não tem, portanto, nenhum valor em si mesmo, nenhum fim em si mesmo. Quer dizer, democracia para o Schumpeter não é sinônimo de liberdade, de igualdade, de justiça. É apenas um método de escolha, como qualquer outro método de escolha ou de decisão política. E, como já salientado, no centro desse método do Schumpeter, que é o método que ele chama de método democrático, o centro é a questão da luta, da disputa, da competição entre os políticos profissionais pelos votos dos eleitores. Então, é uma teoria que foca muito mais na questão da disputa, da luta, da competição, do que na questão da participação dos eleitores. Essa participação dos eleitores para o Schumpeter é secundária e ela, evidentemente, só acontece no período das eleições, feita a escolha dos representantes pelos eleitores, a participação deles, eleitores, cessaria e só seria retomada na próxima eleição. Nesse intervalo, para o Schumpeter, a política é feita por políticos profissionais. Mas ele qualifica esse método como um método de fato democrático e que atingiria todos os critérios para tal. Então ele vai pontuando, dizendo: um critério razoavelmente eficiente para distinguir o governo democrático de outros de tipo diferentes, porque a eleição, a disputa, então, para ele, esse método, esse sistema é sim democrático,
porque oferece, né, a competição entre lideranças, oferece mesmo um nível secundário, mas um certo nível de participação para os eleitores. Então, isso distingue, essas e outras características distinguem, né, o método que ele está propondo, o modelo que ele está propondo de democracia, de modelos de sistemas não democráticos. 2. Ele diz, a teoria corporificada nessa definição deixa suficiente espaço para o devido reconhecimento do papel vital de liderança, né? Então, é uma teoria centrada no papel da liderança e da competição, né, entre elites, entre políticos profissionais. Então, não é, digamos assim, uma hegemonia fechada, né? É um sistema que envolve competição e valoriza o papel de liderança. Ele diz ainda, na medida em que há realmente vontades coletivas autênticas, por exemplo, a vontade dos desempregados receber pensões por desemprego e a vontade de outros grupos de ajudar, nossa teoria não as negligencia. Então, se trata de uma teoria, né, que procura ou que tem condição, né, desde que elas existam, né, de dar margem, de dar voz, né, para as chamadas vontades coletivas. Na sequência, ele vai dizer ainda, nossa teoria não é naturalmente mais definida do que o próprio conceito de luta pela liderança. Concorrência livre pelo voto livre, luta competitiva, método eleitoral único execuível. Então, ele sempre vai dizer que a sua teoria é uma teoria realista, né, da democracia, focada na chamada luta pela liderança, né, luta pelos votos, né, dos eleitores, e baseada no método, né, método eleitoral. Né? Então, o centro da teoria dele é essa questão da competição entre as elites, e nesse processo, segundo o Schumpeter, né, é que você estabeleceria, né, um controle, né, dos atores políticos, né, um controlando, um vigiando, um disputando, né, o poder, né, em relação aos demais. Quinto, nossa teoria parece esclarecer a relação que subsiste entre a democracia e a liberdade individual. Na sequência ele diz, se pelo menos por questão de princípios todos forem livres para concorrer à liderança política, apresentando-se ao eleitorado, isso trará, na maioria dos casos, embora não em todos, uma considerável margem de liberdade de expressão para todos. Então, para ele, né, todo cidadão deveria ter o direito, né, de disputar o poder, deveria ter liberdade para tal, né? Então ele está associando democracia e liberdade individual. E mais uma vez o foco aí é na disputa, na competição, né, pela liderança, pelo poder. De qualquer forma, ele está associando a disputa, né, pelos votos, né, a disputa no âmbito eleitoral, a liberdade individual, a liberdade de expressão. Mais adiante a gente pode discutir as implicações dessas ideias, evidentemente. Sexto, deve ser observado que, ao considerar função primária do eleitorado formar o governo, diretamente ou através de um corpo intermediário, tendemos a incluir também a definição, o poder de dissolvê-lo. Então, para o Schumpeter, o papel do eleitor é o de formar o governo, né, numa determinada eleição, e na seguinte decidir se vai continuar com o mesmo governo ou não. Né? Então, é a ideia que está colocada aí, né? Retirada da aceitação pela recusa de reelegê-lo. Né? Então, ou o eleitor aceita o governo ou ele recusa, né, a reeleição do governo. Mas, fora isso, quem faz a política, quem toma as decisões são os chamados políticos profissionais. Ele diz ainda, nossa teoria lança uma luz
muito necessária sobre uma velha controvérsia, vontade do povo, que é um conceito, segundo ele, né, da chamada doutrina clássica, diferente da vontade da maioria. Quer dizer, a vontade da maioria não é a vontade do povo. Então, ele está ratificando, defendendo a chamada vontade da maioria e não a vontade do povo. Essa categoria para ele, povo, vontade do povo, seria uma abstração, né? Em termos concretos, só podemos ter a vontade da maioria. E ele também contrapõe, né, a representação proporcional à representação majoritária. Ele é a favor da chamada representação majoritária, pois é tida, né, como melhor para formar governo, para tomar as decisões. Ou seja, aqui ele está falando do modelo inglês, né, que é também baseado, né, na chamada representação majoritária, né, tendo em vista que para os autores, inclusive para o Schumpeter, a representação proporcional levaria a uma maior fragmentação e, portanto, mais dificuldade, né, de formar governo, de tomar decisões. Então, para ele, a representação melhor é a representação majoritária, porque centraliza mais o poder, facilita, né, a tomada de decisões, enfim. Então, ele está claramente, né, optando, né, pela chamada representação majoritária. Mais adiante também a gente pode discutir, né, mais as diferenças entre esses dois principais modelos de representação. No item 2, né, do texto, ele chama a aplicação, né, do princípio. Agora ele vai, segundo ele, né, retomar alguns fatos históricos, principalmente, como já dito, no âmbito, né, do modelo inglês, né, no parlamentarismo inglês, que é um modelo que ele está tomando como referência. Então, primeiro ele diz: nas democracias, como dissemos acima, a função primária do eleitor é eleger o governo, o que pode significar a eleição de um grupo completo de políticos isolados. Então, mais uma vez ele diz, né, a função do eleitor é ao de escolher, né, o governo. Então, democracia para ele não é governo do povo, né? Governo, na melhor das hipóteses, formado, né? Escolhido pelo povo, né? Então, com outras palavras, ele está dizendo isso, né? Quer dizer, a função primária do eleitorado é eleger o governo, o que pode significar a eleição de um grupo completo de políticos isolados. Feito isso, né? Aí você vai ter dentro do sistema a chamada formação do governo, né? Mas aí já não é mais um papel do eleitor, né? O eleitor só teve o papel durante a eleição de escolher quem será ou quem serão os representantes. Feito isso, né, você vai trabalhar agora na relação entre políticos profissionais no âmbito do sistema. Mas ainda ele diz: a eleição do governo implica praticamente a decisão sobre quem será seu líder, né? Então, no sistema inglês, né, quando um partido vence a eleição, né, normalmente, historicamente isso ocorre, né, quem se tornará o primeiro-ministro é o líder, né, do partido vencedor da eleição. Então, ele está mencionando, né, a importância desse princípio da liderança, né, a importância do líder político. Então ele cita o Gladstone, né, atuando no final do século XIX, como que esse líder político despertou o país com uma série de discursos de eloquência insuperável. Então, um líder político, né, que ao discursar, ao atuar, né, ele desperta, né, o interesse dos eleitores, né, e como ele está dizendo aqui, muitas vezes, né, o interesse de todo um país, né. Então, como já dito, uma teoria focada, né, na importância, na representatividade, na importância mesmo, né, do chamado líder político. Então ele continua colocando a liderança política do primeiro-ministro, né, que é o centro, né, no sistema britânico, é o
o líder do partido, né? Portanto, o líder do partido vencedor da eleição, como dito, né, se tornará o primeiro-ministro. Então ele diz, ó, de maneira geral, o parlamento decide quem será o primeiro-ministro, mas é completamente independente neste particular. Decide, ou melhor dizendo, mas não é completamente independente nesse particular. Decide antes pela aceitação do que pela iniciativa. Então, como eu já disse, né, quer dizer, o líder do partido vencedor, ele se torna o primeiro-ministro. Isso já se sabe, né? Então, aos demais cabe mais aceitar do que propriamente tomar, né, uma decisão sobre quem será o primeiro-ministro. Repito, se torna primeiro-ministro o líder, o chefe político do partido vencedor da eleição. E esse líder político, esse agora primeiro-ministro, né, forma o gabinete, que é assim o conjunto de ministros, né? Então o Schumpeter diz, do ponto de vista do partido, trata-se de uma assembleia de sublíderes. Do ponto de vista do primeiro-ministro, uma espécie de parlamento em miniatura, porque esse primeiro-ministro também, ele é como se ele tivesse, como não, de fato ele está acima, né, dos membros, dos demais membros do gabinete, né? Ele é o líder, né? Então, para ele, aquele gabinete formado pelos demais ministros é uma espécie de parlamento em miniatura. E aí o Schumpeter continua. E tem também uma relação distante, se é que realmente existe, com o cumprimento da vontade do povo em cada um desses ministérios. Precisamente nos melhores exemplos são apresentados ao povo resultados nos quais ele jamais pensou e que não teria aprovado se conhecidos com antecedência. Então, o que ele está dizendo? É a ideia de que há um distanciamento entre os chamados políticos profissionais e mesmo os interesses, as demandas, né, do que normalmente se chama de povo. Né? Quer dizer, os políticos profissionais, segundo Schumpeter, tomam, né, decisões muito distantes, muito diferentes, né, aquelas esperadas pelo povo, porque a política é feita por eles, né, por políticos profissionais. E o Schumpeter vai até além, né, quer dizer, o povo, se é que a gente pode falar em povo, né, para o Schumpeter não passa de uma abstração, né, falar em povo, ele não tem consciência do que ocorre, né, no âmbito do sistema político, como as decisões são tomadas, por que são tomadas, enfim, haveria aí um total distanciamento, né, entre o povo ou os eleitores, né, melhor usar o termo eleitores, e os políticos profissionais. Os eleitores só são chamados a tomar alguma decisão no período da eleição, por conta da escolha dos representantes. Mas, muitas vezes, as decisões tomadas, né, pelos políticos são tão abstratas para o povo que ele não, ou para os eleitores, melhor dizendo, que os eleitores não têm condição, né, de compreendê-las, né, e de atingi-las, de ter real consciência a respeito. Então, para o Schumpeter, repito, a política é feita por políticos profissionais, né, por uma elite política, né, e o povo só é convocado na hora das eleições para ratificar o governo ou escolher um outro, né, melhor dizendo, conjunto de representantes. Aí o Schumpeter continua, o parlamento, mais importante objetivo dos partidos políticos, derrotar os demais e assumir ou conservar o poder. Então, mais uma vez, essa questão, né, da disputa, da competição, né, quer dizer, o sistema funcionaria, segundo Schumpeter, por conta dessa disputa, dessa competição, desse controle, dessa vigilância, né, de um político em relação ao outro. Agora, o objetivo dos políticos é nada mais nada menos, segundo o Schumpeter, daqui a pouco ele vai falar, o poder. E para chegar ao poder e manter o poder, ele precisa dos votos. Né? Então é uma competição
pelos votos, né, dos eleitores também. Mas, enfim, é o resumo aí do pensamento do Schumpeter. Mas ele continua dizendo, ó, uma vez que políticos lutam com palavras em vez de balas, e uma vez que essas palavras são inevitavelmente inspiradas pelos assuntos em debate, este fato pode não ser tão claro como no exemplo militar, mas a vitória sobre o adversário é, apesar disso, a essência de ambos os jogos. Então ele está comparando a política com a guerra, né, com uma luta, né, só que na política luta-se, né, principalmente com palavras, mas o objetivo é o de derrotar os adversários, né, os competidores. Então, para ele, o centro da política, no âmbito aí da democracia, é essa luta, essa disputa entre elites, entre políticos profissionais, né? Aí ele vai dizer, ó, ainda, fundamentalmente, portanto, a tomada habitual de decisões parlamentares sobre questões nacionais constitui o próprio método através do qual o parlamento apoia ou recusa-se a apoiar o governo no poder, ou mediante o qual o parlamento aceita ou recusa-se a aceitar a liderança do primeiro-ministro. Então, o centro aí desse sistema é a liderança do primeiro-ministro. Um parlamento, ele também só é convocado, né, a aceitar ou recusar, né, as decisões do primeiro-ministro, né, comparando aí com o papel dos eleitores, né, ele só é chamado a formar ou reeleger, né, o governo existente, os representantes existentes. Então ele ainda vai dizer, ó, a escolha ou liderança do governo na apresentação de medidas livres ou forçadas é o fator que domina a atividade parlamentar. Né? Então, a escolha ou liderança do governo é o centro, né? É o principal, é o ator mais importante, é a figura do primeiro-ministro, e cabe ao parlamento recusar ou aceitar as decisões do primeiro-ministro. Se uma lei importante, não de iniciativa do governo, é apresentada por elementos isolados do partido no poder, o fato significa insurreição nas hostes partidárias. Então, se algum outro membro do gabinete ou um outro parlamentar decide, né, apresentar um projeto, né, fora da alçada, fora até do conhecimento do primeiro-ministro, segundo Schumpeter, isso é um total desrespeito, né? É propriamente uma tentativa de insurreição ali no âmbito do partido. Então, claramente alguma coisa está errada. A liderança do primeiro-ministro está sendo comprometida, né? Mas a situação, segundo ele, seria uma situação bastante peculiar e que revelaria, né, um problema aí na própria liderança do primeiro-ministro. Aí ele diz, ó, exceções a este princípio de liderança governamental confirmam a regra, quer dizer, contestar a liderança do primeiro-ministro não é a regra, aliás, não é a regra, né, contestar a liderança do primeiro-ministro. A regra é aceitar as decisões tomadas pelo primeiro-ministro, tendo em vista a sua liderança política. Mas ele vai pontuar, né? Nenhuma liderança é absoluta, né? Por quê? Porque sempre há uma competição, né? Entre os demais ministros, entre os parlamentares, né? Todos, de qualquer forma, almejam, né, o poder, né? Visam também a liderança. Então, nenhuma liderança é totalmente ou propriamente absoluta. Né? Aí ele diz, ó, o líder reage adotando um curso também intermediário entre insistir na disciplina e permitir alguma oposição. Tempera a pressão com concessões mais ou menos judiciosas, carrancas com cumprimentos e punições com benefícios. Então, esse líder, né, esse primeiro-ministro não tem um poder absoluto, né?
Então, ele tem que ter a capacidade para saber quando ele tem, de fato, condição de punir, quanto ele tem que contemporizar, né? Beneficia um aqui, né, mas pune o outro ali. Quer dizer, ele tem que ter essa dimensão do jogo, porque se esse primeiro-ministro é o líder, né, o centro, né, desse sistema, dessa competição entre políticos profissionais, ele tem que ter a dimensão de que existem outros atores, que esses outros atores são importantes e aspiram também ao poder, ao controle dos recursos, etc. E tal. Então, esse líder político tem que ter essa dimensão. Ele diz ainda: há casos nos quais a máquina política deixa de tratar certos problemas, seja porque os altos comandos do governo e da oposição não lhe percebem o valor político ou porque esses valores são realmente duvidosos. Então, é a questão do que vai entrar na agenda ou não, o que é percebido, né, como um problema, né? Então tem todo um processo para isso, né? Às vezes o cidadão comum fica impressionado porque que certa questão vira um problema e outras questões, né, não viram um problema, mas tudo isso depende dessa dinâmica, né, da disputa, né, da atuação do que ele está chamando aí de políticos profissionais. E aí ele vai dizer, um homem pode ter convicções tão fortes a respeito de determinados problemas que deseja entrar na arena pública simplesmente para vê-los resolvidos à sua maneira e sem qualquer desejo de iniciar uma carreira política normal. Esta posição, no entanto, é tão fora do comum que dificilmente encontraremos nela um exemplo de primeira importância. Então, está falando aqui de certos cidadãos, muitas vezes um médico, um engenheiro, até um artista, né, que resolve ingressar na política, né, por conta da sua conduta, das suas ideias, etc. Tal, alimentando a intenção, né, o desejo de que fará a diferença, né, mas é um grande engano, porque segundo o Schumpeter, a política é feita por profissionais. Então, o profissional da política tem que ter um conhecimento próprio ali da área, né? Quer dizer, tem a questão das instituições, você se insere em instituições, tem uma série de práticas, né, que se diferenciam de profissões, digamos assim, comuns, né? Então, como ele está dizendo, normalmente um cidadão comum que entra na política dificilmente vai fazer alguma diferença, né? Porque tem todo ali um jogo, um conjunto de regras, né, próprio, né, da política, do mundo da política. Então, achar que vai individualmente fazer a diferença nesse sistema é ingenuidade que com certeza ou tem, né, muitas chances de se transformar numa verdadeira frustração. Na sequência ele diz ainda, o significado da função parlamentar é votar legislação, mas devemos partir da luta competitiva pelo poder e cargos. Tal função social é preenchida apenas incidentalmente, semelhante à relação entre produção e lucro. Então ele está comparando ainda, né, na mesma linha, o mundo da política com o mundo econômico, né? Então, um empresário, né, um capitalista, o fim dele, o interesse dele é o de obter lucro, né? É isso que ele visa. E para obter lucro, ele tem que organizar a produção. Então, o fim dele não é produzir, é obter lucro, né? Organiza a produção para obter lucro. No caso do político, segundo Schumpeter, o fim dele é o poder, né? É obter os votos que vão lhe garantir o poder. Mas para isso ele tem que ter uma proposta, tem que ter um projeto, ele sendo eleito, ele tem que trabalhar, né, por aqueles projetos, ele tem que votar
legislação, né, como ele está dizendo, né? Mas o objetivo dos políticos não é votar a legislação. Votar a legislação é apenas um meio, né, para se manter no poder. Por isso que ele está usando essa palavra aqui, ó, incidental, né? Quer dizer, é algo indireto, né? Quer dizer, é um meio para atingir o verdadeiro fim, que é a manutenção do poder, né? Então, não é uma questão ideológica, né? O político para o Schumpeter não se move por princípios, por ideologia, né? Mas ele se move por esse interesse de obter e manter o poder. E para isso ele compete, né, com outros políticos profissionais pelos votos dos eleitores. Então, mais uma vez, o papel do eleitorado. A escolha glorificada idealmente como chamado do povo não é iniciativa deste último, mas criada artificialmente. Então, ele está dizendo, é algo bem presente, né, nos nossos dias. O eleitor, muitas vezes, ele não é ele bem dizer que escolhe, né? Ele é mais escolhido, porque o político se apresenta com as suas ideias, digamos assim. Temos aí a questão do chamado marketing eleitoral, cada vez fazendo mais diferença, né? Então, aqui o Schumpeter está indo até além do que ele já disse. Não é que o eleitor escolhe, né, quem vai ser seu representante. Ele termina sendo escolhido, né? E cada vez mais esse poder, né, da chamada máquina eleitoral e do chamado marketing político, né, fica evidente, né? Então ele diz, ó, os eleitores não decidem casos, tampouco escolhem com independência entre a população elegível, os membros do parlamento. Em todos os casos, a iniciativa depende do candidato que se apresenta à eleição e do apoio que possa despertar, né? Então a iniciativa é do candidato, é do político e não do eleitor, né? Os eleitores se limitam a aceitar as candidaturas de preferência a outras ou a recusar-se a sufragá-la. Então fica cada vez mais claro que o papel do eleitor, né, nessa democracia do Schumpeter, essa democracia entendida como um método, né, de escolha, o papel do eleitor é de fato secundário. Mas para o Schumpeter, central também é o partido, né? Então ele vai dizendo, ó, mas até mesmo essa iniciativa, ainda falando do eleitorado, né, aceitando um dos candidatos, com tudo que isso significa, seria restringida pela existência dos partidos. Quer dizer, ele vai estar dizendo que os partidos ele controla, né, o processo, ele dá organização, a conduta, inclusive do eleitor, né? Então ele vai dizendo ainda sobre os partidos, ó, não é um grupo de homens que tenciona promover o bem-estar público baseado em algum princípio comum, como pretendia Edmund Burke, né? Então, contrariando uma famosa definição do Edmund Burke, né, sobre o que são, né, os partidos, né, quer dizer, para o Burke, o partido é um conjunto de homens que se movia por princípio, por ideologia, né, coisa e tal. Para o Schumpeter, não, né? Ele vai dizer, o partido é um grupo cujos membros resolvem agir de maneira concertada na luta competitiva pelo poder político, né? Então, o centro aí da proposta, da teoria, né, do Schumpeter é essa questão da competição. Então, certas pessoas se organizam em partidos, adotam certos programas, mas por quê? Porque objetivam a conquista e a manutenção do poder, né? Então, competiriam, ou melhor dizendo, competem por isso, pelo poder. Partido e máquina eleitoral constituem simplesmente a reação ao fato de que a massa eleitoral é incapaz de outra ação que não o estouro da boiada. Então não é à toa que muitos chamam a teoria do Schumpeter de teoria elitista, né, da democracia, porque ela é centrada, né, no papel, na disputa do poder pelos líderes políticos e os eleitores, por sua vez, precisam ser organizados, né,
precisam ser controlados, porque se deixados à sua própria iniciativa, seriam algo aí próximo ao chamado estouro da boiada, né? Então, são os partidos para ele, né, que dá organicidade, que organiza, né, todo o processo eleitoral. Então, ele vê o partido como uma verdadeira máquina, né, uma máquina eleitoral. Então, na sequência, ele vai ainda especificar os partidos, então, regulam a luta eleitoral, né? Por quê? Porque detém, né? Que ele chama aí de psicotécnica da administração, tem a questão da propaganda partidária, né? Hoje, como eu já coloquei, a questão do marketing, né? Político eleitoral, né? Tendo aí uma importância cada vez maior, os slogans, as marchas, né? Patrióticas, quer dizer, tudo isso são ferramentas, né, do partido para regular a luta eleitoral. E aí, finalizando, né, ele vai colocar, ó, os partidos não são meros acessórios, e sim a essência da política, né? Da mesma maneira, o chefe político. Então, é um sistema, né, centrado nessas instituições, né, digamos assim, e nesses atores, o partido e o líder, né, o político profissional, o chefe, o líder do partido, né, que busca essencialmente o poder e para, né, ter o poder e se manter no poder precisa dos votos dos eleitores. Enfim, eu vou parar por aqui. A minha intenção nesse vídeo foi, né, expor um pouco a visão de democracia do Schumpeter, né, a partir desse capítulo do livro dele, que é o capítulo 22, chamado Mais uma Teoria, né, de Democracia, e o Schumpeter pretende, né, que essa teoria seja a teoria mais realista, né, que seja aquela teoria da democracia que de fato descreve, né, o que é a democracia na prática, ou seja, apenas um método, né, de escolha e um método, um processo conduzido, né, principalmente por políticos profissionais. Eu vou ficar por aqui, espero que a gente possa esclarecer e algumas dúvidas e debater mais essa visão do Schumpeter numa próxima oportunidade. Muito obrigado.